É a vós, Senhor, que dirijo a minha prece de manhã para me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quinta-feira da 29ª Semana do Tempo Comum. E eu não preciso repetir para você isso, mas eu faço. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é um dia que é marcado por uma marca eucarística. Mas não apenas a marca eucarística, eu insisto muito nisso. Há também uma marca missionária, porque você sabe, de acordo com a leitura que a gente faz da Bíblia, o dia da ascensão de Jesus ao céu é o 40º dia, cai sempre em uma quinta-feira. Portanto, a quinta-feira tem essa marca de comunhão, a Eucaristia, e de missão. Comunhão é o sacramento da unidade da igreja. A igreja é comunhão de amor, ela se reúne em volta do altar, ela é unida em torno de Jesus e, ao mesmo tempo, recebendo o amor de Jesus, ela é chamada a sair e espalhar no mundo esse amor de Jesus. Imagina a noite da Páscoa, né? A gente vem, acende uma velinha no círio pascal e como se depois cada um de nós é chamado a levar para a sua casa aquela vela acesa. Eu fazia isso em certas comunidades minhas, a gente comprava cera, fazia as velinhas em uns copinhos de vidro e depois acendia na noite da Páscoa aquela vela que as comunidades iam adquirindo durante o tempo da quaresma, e cada um levava para sua casa. A tarefa era chegar em casa com a vela acesa, aquela vela que foi acesa no círio pascal, e depois acender outras velas dentro de casa, ou seja, um verdadeiro incêndio da luz pascal dentro da cidade. Essa luz sendo levada para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lá. Olha que beleza! É um pouco a imagem que a gente tem no dia de hoje, também na liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, nordeste do Brasil, e divido com você a alegria de ter nas mãos a palavra de Deus do Evangelho de hoje, Lucas no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Gente, nós não podemos nos esquecer o início desse Evangelho, quando Jesus mandou a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Depois Jesus também nos alertou para a gente ter cuidado com a ganância. Estamos dentro desse horizonte aqui do Evangelho e nós não podemos nos esquecer disso. Agora a gente escuta Jesus que diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Você se lembra também que Jesus, no capítulo 22 de Lucas, antes de começar a ceia pascal, ele diz assim: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. É o tema até que o Papa Francisco dá a um texto seu sobre a questão da Eucaristia, sobre a liturgia. Desiderio, desideravi. Eu desejei com desejo, ao pé da letra é isso, né? Desejei ardentemente. Até existe uma versão linda de um canto que é bem antigo e que foi adaptada. Tanto tempo eu desejei. Então, falando justamente isso, desse desejo de Jesus de celebrar conosco a sua Páscoa. Então, o desejo de Jesus também é esse. Ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Olha, vocês lembram, nós lembramos que o capítulo 9 do Evangelho de Lucas mostrou Jesus a partir do versículo 51 indo para Jerusalém, a firme decisão de ir para Jerusalém, e eles encontraram uma dificuldade, que foram os samaritanos que não acolheram Jesus. E aí dois dos discípulos dele, lembra o nome deles? João e Tiago, eram dois irmãos, eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Os dois disseram para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Olha como é que eles querem o fogo do céu, para destruir os inimigos. É o fogo da destruição. O fogo que Jesus vem trazer para a terra, esse fogo que vem do céu, é diferente. É aquele fogo que Lucas vai dizer no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos em forma de língua de fogo. O grande desejo de Jesus é que esse fogo do Espírito seja ateado
em todo canto. Mas vamos fazer um passo bem lá para trás. Vamos voltar para o livro do Êxodo, no capítulo 13, e lembrar, quando a gente ouve pela primeira vez assim também uma das imagens sobre o fogo dentro do livro do Êxodo, é a famosa sarça ardente. Deus que aparece a Moisés numa sarça ardente, uma sarça que é enfocada, ela está cheia de fogo e não se consuma. Jesus é esta sarça ardente. Moisés foi chamado a tirar as sandálias dos seus pés porque estava diante de um lugar que era um lugar sagrado. Mas lembra o que foi que Deus disse a Moisés quando ele se aproximou, quando ele cobriu o rosto, né, tirou as sandálias, que aquele lugar era um lugar santo, e Deus disse para ele: eu vi o grito do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci. Deus então é esse Deus que neste fogo ardente da sarça se revela como o Deus que é parceiro, o Deus que é caminheiro, o Deus que ouve o nosso clamor e desce para estar do nosso lado. Então esta imagem também nos lembra isso, desse fogo ardente que está no coração de Jesus, que é o fogo da revelação, do Deus que revela o seu nome, que diz que Ele está conosco. É o Deus que não nos abandona, que em Jesus se torna o Emanuel, que mesmo na sua ascensão não nos abandona, mas continua conosco, como aquela velhinha que a gente mandou cada um levar na noite da Páscoa acesa para a sua casa. Você deixou o ambiente da igreja, mas levou com você o fogo. Jesus volta para o Pai e deixa o fogo do seu Espírito presente aqui no mundo por meio das comunidades que são alimentadas com a sarça ardente, não é? Por essa presença do Espírito, e ela não se consuma. A gente não precisa ter medo, né? Tem gente, porque a igreja tem que ter cuidado. Gente, a igreja não é destrutível. A igreja não é destrutível. A gente confia na palavra de Jesus ou não? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente agora fica cheio de medinho de um lado, de outro. Não. O Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Esse fogo, se realmente está dentro do coração da gente, ele vai destruindo tudo aquilo que for excessivo e vai permitir que mesmo debaixo de brasas, mesmo que tenha uma cinza cobrindo por cima, a brasa do Evangelho de Cristo permanece. O mais, não sei o que está por trás, não. Olha só, Jesus dizia: devo receber um batismo e como estou ansioso para que isto se cumpra. De que batismo Jesus está falando? Que mergulho é esse? Tem gente que quer pegar essa tocha, que é a tocha do Evangelho, e muitas vezes quer enfiar dentro da água. Jesus sabia que ele era a tocha viva, que ele trazia esse fogo do céu para a terra e que teria gente que mergulharia esta tocha acesa nas águas da morte, não sabendo eles que esta água, que essa tocha, melhor dizendo, prevaleceria com o seu fogo, com o seu calor. E Jesus diz uma palavra que diz assim: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Atenção aqui. Jesus está citando uma página do Antigo Testamento. Pega lá o Antigo Testamento, a profecia de Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, que você vai ver que existe justamente esta palavra de Jesus. Jesus diz: pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, ficarão divididos o pai contra a mãe, o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Tá, isso aqui é a profecia de Miqueias que Jesus está citando. Mas ele vai dizer, o próprio apóstolo Paulo em Efésios 2,14, ele é a nossa paz. Sim, Jesus é a nossa paz. Isaías 9,5 a 6, depois a gente lê Isaías 11, 6 a 9, essa profecia de Jesus é a profecia da paz, ele é o príncipe da paz. A gente canta, né? Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Sim, Jesus veio trazer a paz. Agora, em certos momentos da vida, a gente precisa saber de que paz é que nós estamos falando. A comunidade de Jerusalém, a comunidade dos primeiros cristãos, a palavra Jerusalém já significa cidade da paz. Ali havia gente que era um só coração e uma só alma. Mas a gente viu
Nós relembramos o caso do capítulo 5, a história de Ananias e Safira. A gente sabe que essa comunidade dos primeiros discípulos, eles também eram uma comunidade na qual poderia haver desunião, intriga. Sim, a gente precisa realmente permitir que essa paz que vem de Jesus entre em profundidade na nossa vida e nos nossos corações. E tem uma coisa ainda bem mais séria. Esses cristãos que são um só coração e uma só alma, embora não haja perfeição dentro da comunidade, o fato de dar o passo para formar a comunidade muitas vezes requer destas pessoas um ato exigente de eles se dividirem, de eles tomarem distância de certos comportamentos. Quando lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, Moisés faz aquela experiência de Deus se revelar a ele na sarça ardente, ele tinha passado por um momento muito difícil, um momento em que ele viu que alguém do seu povo estava sendo oprimido, ele perdeu a cabeça, entrou em luta, acabou até tirando a vida de alguém. Depois, ele quis fazer paz entre duas pessoas do seu povo que estavam lutando entre elas e percebeu que aquela pessoa tinha visto o que tinha acontecido e Moisés precisou fugir para o deserto para não ser morto pelo faraó em cuja casa ele tinha crescido. Moisés precisou fazer essa experiência da divisão, da separação. Ele se separou daquele ambiente onde ele estava, daquele meio onde ele tinha crescido. Para acolher o Evangelho, muitas vezes também acontece isso conosco. Precisamos nos separar do meio no qual a gente cresceu. Muitas vezes o meio onde a gente cresceu começa a ser um meio contaminado, pode ser um meio que se transforma em opressor. Quantas vezes ele diz, eu não estou mais reconhecendo a minha comunidade, eu não estou mais reconhecendo a minha família. E às vezes para sermos fiéis a nós próprios e continuar amando aqueles que são nossos, a gente às vezes precisa fazer um passo para trás, precisa criar uma separação entre nós e eles, porque muitas vezes fazem essa opção de continuar usando as máscaras da hipocrisia. Preferem deixar que o seu coração seja dominado pela ganância. E aí aquele que segue o Evangelho de Jesus e vai permitindo que esse fogo do Evangelho vá crescendo dentro do seu coração, muitas vezes precisa tomar distâncias, se distanciar, se separar. Então, às vezes, a presença de Jesus é essa presença que julga. Não é separar, a divisão aqui significa fazer uma separação, um julgamento, um juízo de valor. Aquilo que muitas vezes pode nos interessar, pode ser aquilo também que não nos convém. E aí, como cristãs e como cristãos, nós precisamos saber o que é que nos convém e fazermos aquela opção clara e evidente por Jesus e pelo seu Evangelho. E na medida que nós somos fiéis a Ele, fiéis à graça que Ele nos trouxe, transformações realmente podem acontecer. Em um primeiro momento, pode até parecer que essa semente do Evangelho está sendo destruída, mas não. Ela é como um grão de trigo que vai caindo na terra para não ficar na solidão. Se entrega a todas as energias de vida que estão dentro dela e assim ela se multiplica. E o fogo que Jesus veio trazer vai lentamente se alastrando. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha irmã, meu irmão, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga e meu amigo, permaneça para sempre. Amém.